Bom dia a todos, Deus conosco. Mais um domingo, mais um dia, mais uma oportunidade. Eu agora parei, estava aguando as plantas, lavando roupa e falei, está na hora de eu postar um vídeo. Sobre o que vou falar? Sinceramente não sei. Acho que o título deve ser assim: não sei o que vou dizer, mas sei que sai do meu coração. Falar de política, negativo. Não porque não tenha matéria, porque tem matéria de sobra. Matéria de sobra. O problema é que a minha voz não vai alcançar o coração dos homens do Brasil, muito menos o coração da humanidade, porque nem Jesus Cristo conseguiu, nem Chico Xavier conseguiu. Então eu não vou perder meu tempo comentando o que vocês podem buscar no YouTube. Tem um monte de pessoas postando muita coisa. Jovem Pan posta muita coisa. Cada canal de uma forma. A Rede Globo posta uma matéria de uma forma. A CNN posta outra. Cada canal posta da sua maneira as informações que lhes chegam. E nos canais dos YouTubers, eles postam de uma outra maneira também. Então eu acho que eu não tenho cabedal, capacidade, estrutura para falar de política. A única coisa que eu posso dizer é que o mundo pertence a Deus ou à energia que nos cobre. Na minha cabeça, o governador da terra é Jesus Cristo. Acima dele existe os governadores, o governador da galáxia, que é outro, os governadores dos planetas. Então, nada acontece sem que Deus permita, não cai uma folha sem que Deus o queira, mas é o homem que balança a árvore. Eu peço muito ao alto que coloque juízo, porque amor eu acho que não sei se tem muito, mas juízo nas cabeças e nos corações dos homens de poder do mundo. Porque, embora se falava muito que a partir de 2019 para 2020, se o homem não entrasse numa terceira guerra mundial ou numa guerra de grandes proporções, teríamos um avanço tecnológico fantástico. Tudo bem, passaram, nós estamos em 2021, a guerra não aconteceu. Ou não é guerra o que está acontecendo na Ucrânia, nos países isolados, ou não é guerra a fome, ou não é guerra a desigualdade humana. Vocês vejam bem, depois que o homem foi à Lua, não só a NASA, mas os outros países que também desenvolveram tecnologia, nós demos um passo enorme na humanidade nos últimos 50 anos. Tanto que eu vi uma matéria ontem, ou antes de ontem, no YouTube, não lembro o nome de quem a produziu, de um médico brasileiro revelando um trabalho que ele faz, que já existe na Alemanha, não lembro o nome certo, mas é algo que liga no computador para tratar as pessoas de depressão, reequilibrando o campo energético das pessoas. Isso já existe há muito tempo na Alemanha. Eu não lembro o nome do método e a forma, mas me parece ser algo muito sério. Vi também essa semana em Ribeirão Preto, me mandaram uma matéria de tratamento de câncer, uma equipe da USP, criando métodos de auxílio para doenças que até então os doentes estavam desenganados. Temos a robótica, temos os transplantes, temos um monte de coisa, remédio para tudo que é doença. Mas não temos remédio para a doença da alma que não seja na farmácia de Deus, no laboratório de Jesus, a distribuir e derramar sobre a terra. Então, que adianta tanta tecnologia se por trás dela
as barreiras que nos impedem de avançar, de conseguir trazer saúde, paz, equilíbrio financeiro, emocional, espiritual, social, ecológico, político. De que adianta tanto conhecimento sem amor? Então eu estava aqui pensando, eu já não sou mais tão criança, fiz 18 anos semana passada e trabalhei no sanatório por 30 anos quase. Eu estou aqui lembrando de uma coisa interessante que eu vou comentar com vocês já já sobre o Dr. Inácio Ferreira. Eu lutei demais para o sanatório permanecer dono total dessa instituição criada pela Maria Modesto Cravo e administrada clinicamente por 50 anos ou mais pelo nosso amigo Dr. Inácio Ferreira, e também que eu tive a chance e a oportunidade de conhecê-lo, além do Dr. Adroaldo Modesto Gil, que é outra figuraça. Uberaba está cheio de espíritos encarnados da mais alta qualidade. Alguns, boa parte, já estão no mundo espiritual. Mas, pensando sobre política, vida, sofrimento, perda, vírus, comenta-se, saiu ontem de ontem na OMS, que está vindo um vírus mais forte, mais violento do que o vírus que nós tivemos. Não sei se é verdade, porque eu não sei mais nem no que eu acredito. Aliás, sei sim, eu acredito em mim, mas acima de mim eu acredito em Jesus, abaixo de Jesus eu acredito em Chico Xavier. E, sobretudo, eu acredito no amor que pode cobrir a multidão dos nossos pecados. Mas, por isso que eu quero dizer para vocês que não há o que eu dizer sobre política, porque eu não poderia falar jamais o que eu penso. Jamais. Sou a favor da liberdade de expressão, sou a favor da liberdade de escolha de vida pessoal, de vida sexual, não tenho nenhum tipo de preconceito, nem de branco, negro, amarelo, vermelho, homossexual, bissexual. Cada qual faz da sua vida o que bem entender. Jesus tem um tanque de roupa para lavar enorme. Ele não tem tempo para perder com as nossas escolhas. Ele apenas nos abençoa e, sobretudo, ele nos mede da cintura para cima e nós, supostos seres humanos, nos nivelamos da cintura para baixo. Divulgamos o mal e não fazemos nada para que o bem aconteça. Eu vou contar uma história para vocês muito interessante. Há muitos anos atrás, antes do Dr. Inácio morrer, ele havia feito um comentário com um amigo nosso do desejo que ele tinha de montar um dia um gatil, e canil também, embora o amor dele fosse mais por gatos do que por cachorro. Ele havia doado um terreno muito grande, e eu até cheguei a comentar certa vez, uma pessoa me procurou, há uns 28 anos atrás, mais ou menos, pedindo se nós, da empresa que eu trabalhava, poderíamos ceder um pedaço pequeno de um terreno, do nosso terreno, que era muito grande, e foi ganhado também, para fazer uma coisa de animais, um hotel, mas um acolhimento decente, humanizado para os nossos animais perdidos e abandonados. Era um sonho do Inácio. Só que ele não conseguiu realizar esse sonho. E aí a pessoa veio me conversar comigo, fui falar com os responsáveis, disseram na época para mim que não poderiam fazer aquilo, que dependeria de uma série de burocracia, de reunião de diretoria, de aprovação, e que ninguém estava disposto a abrir mão de patrimônio, porque isso era uma coisa que a gente herdou. Bom, a ideia morreu na praia. Pois bem, passaram-se 30 anos, o nosso querido sanatório foi cedido, feita uma concessão para uma empresa aqui de Uberaba, que lida com a saúde, e por sinal deverá ser muito bem cuidado, eu imagino, porque eles têm conhecimento de saúde, têm muito dinheiro para tocar o hospital, mas não sei se tem o amor do Inácio, da Maria Modesta e do Dr. Adroaldo.
Isso eu não posso falar. Eu posso falar de quem eu conheço. De quem eu conheço, não posso e não devo falar, nem bem e nem mal. Devo vibrar para que eles consigam realizar aquilo que eles se comprometeram. Não era da minha vontade. Na minha vontade, reduziria o hospital, cortaria o convênio com o SUS, voltaria à época antiga de 30, 40 pessoas acolhidas, ganharia dinheiro do Brasil inteiro e do exterior, como o doutor Inácio ganhava, e mantinha, porque o doutor Inácio não queria se associar ao SUS na década de 1970. Mas tudo bem, eu voltaria ao cristianismo primitivo do sanatório. Este era meu sonho, mas eu não tinha poder algum para isso. Uma coisa que me deixou muito triste, eu, Luciano e mais um grupo de 4 pessoas do GAAN, Grupo Assistencial Adroaldo Modesto Gil, fundamos a biblioteca do Dr. Inácio, que era a maior paixão dele depois dos livros e do ser humano, e os gatos, depois dos gatos, dos seres humanos, doentes, mentais, era a sua livraria, a sua biblioteca, que era enorme. E pasmem o que eu vou contar para vocês. Isso está em livro, eu posso falar, porque está publicado. Logo após a morte do Inácio Ferreira, ele procurou o Chico, alguns meses depois, na casa dele, em espírito, pedindo ao Chico, pelo amor de Deus, que fosse à casa dele falar com a dona Cida, Maria Aparecida Valicente Ferreira, pelo amor, para que ela não doasse os livros dele para ninguém e não deixasse em qualquer lugar jogado, porque ele gostava de lê-los, mesmo depois de morto. Era uma coisa que ele construiu durante mais de 70 anos de sua vida. O Chico saiu do corpo, foi volitando até a rua Fidelis Reis, ao lado da Caixa Econômica Federal, ao lado do posto de gasolina, que agora é uma galeria, venderam, e em espírito Inácio Ferreira, desencarnado, Chico Xavier encarnado, acordaram a dona Aparecida, a Cida do Dr. Inácio, esposa dele, hoje já desencarnada também, e conversaram com ela dormindo na sala e pediu a ela, o Chico falando com ela tudo que o Inácio estava pedindo. E aí, eram por volta de 5:30 da manhã, 5 horas, quando Inácio e o Chico voltaram para a casa do Chico. E a Cida voltou para o corpo dormindo. Antes de acordar, o doutor Inácio falou assim: Chico, vá até minha casa conversar com a Cida, porque ela não vai se lembrar do nosso encontro espiritual. O Chico esperou dar umas voltas 9 horas da manhã, pegou um táxi e foi para casa, se dirigiu à antiga casa do Dr. Inácio, naquela época a casa da Cida, da Maria Aparecida Valicente Ferreira. E disse a ela que havia tido um encontro de madrugada, que ela estava presente dormindo, mas que ela veio até a sala, os recebeu, conversaram e que o Inácio implorava a ela não desfazer de seus livros. Ela, no momento, ficou meio nervosa, disse que não estava fazendo nada daquilo, mas que tudo bem, que ela ia obedecer o pedido, mas que aquilo não era verdadeiro, aquilo não era real. Bom, quando a gente lutou muito no sanatório para montar uma biblioteca, e o Luciano, como design de interiores, lida com a arte, com a beleza, montou uma sala Art Deco, não sei se é essa palavra que fala, remontando os anos 30, quando a dona Maria Modesta fundou o sanatório. E lá nós colocamos cortinas, ele pintou à mão, mandou fazer lustres, claro, mais barato, mas todo no estilo da década de 30, 40. Fez todo um trabalho lindo, montou um canto especial da dona Modesta, fizemos uma parede só de memorial de todos os fundadores e membros do Sanatório Espírita. E ali virou a sala de reunião e colocamos todos os livros que sobraram, que somam acho que mais de 5.000, uma quantidade muito grande. O que sobrou colocamos lá. E assim ficou. Agora, parece-me que a empresa que adquiriu a concessão de 20 anos do sanatório havia dito para eles, segundo eu entendi, não sei se é verdade, que manteria tudo como estava, porque eles eram fiel depositário do sanatório.
E eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, também não quero ir atrás da verdade nem da mentira. Estou relatando os fatos. Que desmontaram toda a biblioteca e lá virou uma sala de atendimento médico ou de alunos, de estudo, alguma coisa assim. E tudo foi tirado da sala e me parece que o Centro Espírita, que é o fundador de tudo isso, estaria levando para lá a biblioteca do Inácio Ferreira e esse compromisso não foi respeitado, segundo informações, que eu não vou citar o nome, mas se precisar citar, eu citarei, das pessoas que me contaram do ocorrido. Isso me entristeceu muito, porque era o sonho do doutor Inácio Ferreira. Há pouco tempo atrás, o nosso irmão Dante, com a Solange, estavam pensando em fazer um memorial no sanatório, construir um espaço no nosso terreno, do ex-terreno do sanatório, quer dizer, é do sanatório ainda, mas de concessão, um museu memorial em homenagem ao doutor Inácio Ferreira. Parece que não deu certo. Parece-me que o atual responsável falou: quem é Inácio Ferreira? Inácio Ferreira é o defunto, é o espectro. É um homem conhecido internacionalmente. Como Uberaba tem memória fraca, escreveu 3 ou 4 livros editados na Federação Espírita de São Paulo, FESP, a qual eu fui lá renovar várias vezes a autorização da edição da Psicologia em Face da Reencarnação, Novos Rumos da Medicina, volume 1 e volume 2. Eu mesmo fui em São Paulo renovar isso. Bom, moral da história. Quem é Inácio Ferreira? Inácio Ferreira, maçom, grau máximo, médico, filho único, não era espírita, se formou no Rio de Janeiro, veio aplicar psiquiatria com a dona Maria Modesto no sanatório, e ali ele somou a psiquiatria com conhecimento espírita. E fizeram ambos, Inácio Modesta, na verdade ela chama Maria Modesto Cravo, gostava de ser chamada de Modesta, e o Manuel Roberto, o enfermeiro, eles eram a alma daquele hospital. Claro que o doutor Adroaldo veio depois, que ele se formou e chegou a morar no sanatório também. Era de tanta importância o sanatório espírita, que o Chico Xavier, a primeira casa que ele visitou em Uberaba, quando ele vinha de Pedro Leopoldo para cá, a serviço, era a casa da dona Maria Modesto Cravo, e até chegou a pensar em morar na época, um período no sanatório espírita de Uberaba. Então, quem é sanatório espírita? Quem é Inácio Ferreira? Quem é Maria Modesto Cravo? O uberabense talvez não tenha memória. Dona Maria Modesto Cravo foi uma das maiores médiums, chamada Dama da Caridade, que fundou o Ponto Bezerra de Menezes, na rua Bernardo Guimarães, antigo número 34, onde hoje mora a família do doutor Adroaldo Modesto Gil. Ela era médium receitista, respondia cartas para o mundo inteiro, a ponto do governo, na década de 50 para 60, mandar investigar quem era ela, porque o volume de cartas que chegavam e iam de receitas mediúnicas do mundo era muito grande e despertou medo no governo brasileiro. Quem era essa mulher que tinha tanta correspondência com o exterior? Quem era Maria Modesto? Quem é Maria Modesto? Uma das maiores médiums espiritistas que Uberaba já teve. Doutor Inácio, não menos, um grande homem de um coração fora do tamanho do seu corpo. Briguento, raliento, emburrado, mas não abria mão dos seus princípios. E ele, tudo que ele tinha, ele doava simplesmente. Quem era Adroaldo Modesto Gil? Filho indireto, filho adotivo, não adotivo de adotar, filho do coração de Dona Maria Modesto Cravo. Isso é história, isso é patrimônio. Se tivesse num outro país, o mundo inteiro saberia. Semelhante ao Chico Xavier, o mundo inteiro conhece o Chico. A rodovia nossa, BR-050, chama Rodovia
Chico Xavier. O homem que também foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, o maior mineiro do século, o homem que implantou a paz no coração da humanidade, multiplicou os pensamentos do Cristo através dos seus exemplos e através da sua mediunidade. Quem foi Chico? Nada mais, nada menos que um homem amor, que para os paranormais que não acreditam em mediunidade, a NASA esteve no Brasil, aqui, medindo a aura de Chico Xavier. Este mesmo homem que recebeu Juscelino Kubitschek e que todos os presidentes, menos esse que está no poder atualmente, vieram conversar com ele ou suas esposas. Eu posso provar tudo o que eu estou falando, está nos canais de YouTube, pedindo orientação do que fazer, o que não fazer. Então o Chico tinha muito mais poder moral do que a gente possa imaginar. Muito mais do que a gente possa imaginar. Recebeu Collor, recebeu Juscelino, orientou Juscelino, recebeu os presidentes militares, dentre outros. Uberaba é rica. Uberaba é a cidade das 7 colinas, é a Roma remontada, dividida em 3 classes de espíritos: franceses, italianos, romanos e gregos, segundo a gente sabe. E estou aqui eu a falar. Eu disse que eu não sabia o que ia dizer. Agora há pouco, lavando roupa, jogando água nas plantas, cuidando das coisas, porque eu tenho um compromisso meio-dia, me veio na cabeça uma coisa interessante. Uma amiga nossa, que trabalha comigo na nossa casa espírita, ela faz um trabalho magnífico. Ela faz 110 marmitas, 120, todo domingo leva na periferia. E ela é rica? Não. Ela mal ganha para viver, mora de aluguel, ela é cuidadora de animais, ela dá banho, ela ganha dinheiro com pet shop. Na casa dela, ela dá banho, pega e leva os animais para os seus donos. E de quebra, ela faz as marmitas. De quebra, ela tem uma dor na coluna terrível, mas ela trabalha sem parar. A Estelinha. E de quebra, ela ainda sai dando algumas comidas para alguns animais na rua que estão passando fome. Essa semana eu a peguei chorando. Falei, Cido de Deus, passaram com o carro em cima de uma cadela parindo, está toda machucada lá na minha casa, eu tive que levar para minha casa. Eu não sei o que fazer, eu não tenho como mantê-la, não sei como vou resolver esse problema, está toda estropiada, os bichinhos tudo lá, um outro gatinho também sofrendo uma outra coisa, e eu estou chorando e pedindo a Deus que me ajude a cuidar desses bichinhos. Fora uma outra cadela que ela pegou, para tentar mandar castrar, para poder ver se a cadela não fica sofrendo no meio da rua. E nisso, para encerrar o que eu estou falando, ainda tenho 7 minutos, 8. Eu aqui jogando água no quintal, me veio na mente Inácio Ferreira. E aí eu mandei uma ideia para alguns amigos meus. Por que não conseguimos um terreno médio, na periferia, montarmos o sonho do Inácio Ferreira? Gatil, canil e protetor dos animais, núcleo fundado em homenagem, em respeito ao doutor Inácio Ferreira, que parece que algumas autoridades da cidade, parece que alguns homens de poder têm a coragem de falar: quem é mesmo Inácio Ferreira? Vergonhosamente. Ele não precisa de elogios. Inácio Ferreira nunca precisou disso. Aliás, ele detestava a bajulação. Mas uma cidade ou um grupo de pessoas do setor privado, de renome, de muito poder financeiro, não saber ou perguntar com olhar quem é Inácio, não acreditando em espíritos. Inácio, vou responder para vocês o que ele falaria no meu lugar, se eu tivesse incorporado o Inácio aqui. Eu não passo de um espectro, de uma fumaça imperfeita, que mal se consegue enxergar
no embaçar do nosso coração. Eu não sou nada. Você que perguntou quem sou eu, tem razão. Eu não sou nada. Não passo de um espectro. Quem sabe você seja muito mais do que eu. Talvez até seja. Porque veio de uma família muito importante de nossa cidade. Esse é o Inácio que fazia assim: banana para você. Ó, banana para você. Eu estou falando isso porque meu amor pelo Inácio, pela Modesta, pelo Adroaldo, por Jesus, pelo Chico, por essa cidade que me acolheu, e eu posso falar, recebi 2 títulos de cidadão uberabense, e mais 2 títulos, por mais briguento que eu seja, da Comenda da Paz de Chico Xavier. Uma comenda e uma medalha. Então eu sou comendador. Comendador. E sou cidadão uberabense. Com muito orgulho, também sou cidadão paulistano. Aliás, paulista, porque eu sou de Santo André. E cidadão santista. Vamos juntar, quem sabe a gente possa fazer algo pelos bichinhos também? Não por mim, mas pelo doutor Inácio, já que nós outros não tivemos capacidade de entender o recado e sermos mais altruístas. Porque os espíritas não são donos de igreja para ajuntar sedes pelo mundo afora. Os espíritas não vivem de dízimos, nada contra a igreja. Não tem cofre, banco, não tem Vaticano. O nosso Vaticano está no céu, no coração de Jesus. E aqui na terra, ele esteve o tempo todo guardado na multiplicação dos pães através de Chico Xavier. Esse é o tesouro que o Espiritismo tem. Mas você pode ser ateu. Aliás, melhor que seja ateu do que um péssimo espírita. Eu termino dizendo o seguinte, tenho 3 minutos, né? Uma mulher certa vez chegou para o Chico e disse, um homem, Chico, eu não acredito em Jesus. O que você me diz? E Chico então respondeu, problema nenhum, meu amigo. O problema seria se Jesus não acreditasse em você. Aí a coisa estava feia. E uma senhora chegou no Chico e disse, Chico, estou muito feliz. Me tornei espírita, meus filhos são espíritas, uma mulher de São Paulo. E eu estou muito contente, só falta alguma coisa que me entristece a alma. E o Chico, o que é, minha filha? O que é que entristece você? O meu marido, Chico. Ele não é espírita, ele é um bandista. Ah, minha irmã, e ele é um bom pai de família? É. Ele é um bom profissional, ele cuida das suas obrigações? Sim. Ele é generoso? Sim. O único defeito dele, Chico, é que ele é um bandista. Resposta de Chico Xavier. Minha irmã, deixe seu marido, seu esposo com a umbanda dele. Ele tem muitas qualidades. E vou te dizer uma coisa. É melhor ser um bom umbandista do que um péssimo kardecista. Não sei se eu dei meu recado para vocês. Não sei se eu fui muito veemente nas minhas palavras. O amor do Dante da Solange para ajudar a levantar o nome do Inácio, a manter vivo, é uma coisa que eu amo muito. Que casal fantástico, que coração generoso. Mas se nós não cuidarmos das coisas boas aqui na Terra, daqui a pouco já estão tirando Jesus do Espiritismo. Já nem se fala mais em Chico Xavier. A humanidade está tentando falar que Jesus não passou de um cara qualquer e que ele não era o que as pessoas pensam. Olha, daqui a pouco nós não temos mais aonde nem segurar. Porque tudo que é construído estão tentando desconstruir. E isso é muito perigoso. Trabalho sim, mas não trabalho porque eu sou bom.
Eu trabalho porque eu preciso pagar minhas contas. Aqui na terra, a gente trabalha para comprar pão, arroz, feijão, pagar plano de saúde quando pode, comprar roupa, de vez em quando passear, tomar um vinho. No centro espírita eu trabalho para depositar dinheiro na poupança de Deus, para a hora que eu precisar de ajuda, eu ter da onde tirar um recurso. E esse trabalho, ele vai depender muito da minha reforma íntima. O trabalho material eu posso guardar dinheiro no banco que as traças corroem. O trabalho que eu fizer com Jesus, ou com qualquer orixá, ou com qualquer religião, é para eu depositar no banco de Deus. Um banco que só tem sementes, nos cofres, cofres abertos. E essas gramas de semente são dadas para nós cultivarmos e implantarmos na terra a era de Aquários, a era do terceiro milênio, a era da espiritualização do ser humano, a era da tecnologia, da ciência associada à fé. Porquanto a fé que nega a ciência é materialista. A ciência que nega a fé, a fé que nega a ciência é fanática, falei errado. Acha que tudo é espiritual. E a ciência que nega a fé é por demais materialista. Claro que falando de improviso você erra algumas coisas. Não estou aqui para agradar a ninguém, mas estou aqui para falar. Enquanto vivos, encarnados, façamos coisas que façam as pessoas viver. Vivenciemos aquilo que acreditamos. Se acreditamos no pior, sejamos então o pior. Como disse, não cai uma folha sem que Deus o permita, mas sou eu e você que balança essa árvore da vida. Bom dia a todos, bom domingo. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Obrigadão. Tchau, tchau.